Ezequiel 48, 30 a 35. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor assim: e essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi e outra da banda do Oriente, 4.500 medidas de 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. E da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma porta, a porta de Azer, outra, e a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. O nosso texto áureo está em Isaías 11, verso 9, que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto de Isaías, capítulo 11, se você começar a ler lá do início, você vai ver que o texto fala de leão comendo junto com o cordeirinho, que haverá uma grande paz na terra. Então, esse texto aí, os teóricos deduzem que ele é um texto escatológico. O que é escatologia? Quem já ouviu falar essa palavra? Todos já ouviram? Todos conhecem? Todos conhecem? Não. Escatologia, doutrina dos últimos dias. São estudos que vão estar estudando sobre os acontecimentos futuros da igreja, da volta de Cristo. Temos esse texto, e o nosso texto, nosso livro que foi estudado aí já tem uns 3 meses, pastora, Ezequiel, Jeremias, e eu creio que em Novo Testamento também tem textos escatológicos. Por quê? Porque estão relatando algo que vai acontecer no futuro. Lembra de Mateus 24? É o que a gente mais conhece. E o livro de Apocalipse, todo mundo sabe que Apocalipse está falando das últimas coisas, últimos acontecimentos, quando Jesus voltar. Então, esse texto também é Isaías, Jeremias e alguns outros livros também na Bíblia. Temos relatos de coisas que vão acontecer. Ezequiel, ele teve visões que já aconteceram e que vão acontecer ainda. Por isso que é um livro escatológico. Obrigada, irmão. A nossa verdade prática diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Então, Deus de Abraão, Ele está no nosso meio. Ele está conosco. Por quê? Porque quando os judeus o rejeitaram, Ele nos acolheu. E glória a Deus, porque os judeus não quiseram Deus, né? Porque aí nós fomos acolhidos por Deus. Como diz o pastor Eudes, a Lucinete faz uma bagunça aqui nessa mesa, que parece que a mesa é pequena para ela. Vamos lá. A palavra-chave da nossa lição de hoje é Senhor. Vamos falar? Palavra-chave? Senhor.
Quem é esse Senhor? O que esse Senhor é para você? O que esse Senhor tem reservado para nós hoje? Mas antes vamos ver uma revisão aqui bem rápida do nosso trimestre. Cadê a Alba? Eu vou ficar uns 5 minutos aqui, porque me pegaram 5 minutos da minha aula. Nós vimos na primeira lição, Ezequiel, atalaia de Deus. Então, a primeira lição falou do chamado de Ezequiel, falou um pouco da história do livro de Ezequiel. Ezequiel tem 48 versículos e ele foi dividido em 3 partes. As primeiras profecias do versículo 1 ao 24 foi falado sobre o juízo do povo de Deus. As mensagens de Ezequiel era para o povo de Deus, era para a nação de Israel. O livro pode ser do verso 25 ao 32, juízo das nações, juízo das outras nações. Eu não sei se vocês lembram quando Deus permitia que outras nações invadissem, levassem o povo. Deus estava corrigindo o povo, mas Deus falava assim, olha, eu vou permitir essa correção, mas eu vou corrigir quem está corrigindo vocês. Vendo como é que Deus amava esse povo? Deus permitia que os Zealves me corrigissem, mas Deus ia corrigir os Zealves por estar me corrigindo. Viu? Vendo como é que Deus ama o seu povo? Então, Deus está falando sobre isso. E do 25 ao 32, do 33 ao 48, Deus está falando sobre o juízo das nações. E do 33 ao 48, ele fala sobre a salvação para o povo de Deus. Então, Deus mostra para Ezequiel o tratamento que ele ia ter com Israel, mostra para Ezequiel o tratamento que ele ia ter com as outras nações, né? E mostra a salvação. Não será o fim, Ezequiel. Eu cuidarei do meu povo. Vocês vão voltar do cativeiro e vocês vão ser abençoados. Então, é maravilhoso, irmãos. A segunda fala sobre vem o fim. Está falando, né, do juízo de Deus, né, sobre a terra de Israel. E a casa de Israel recusou esse remédio. Eles não quiseram ouvir. Eles achavam que o profeta estava louco. Eles achavam que Deus não ia destruir a Jerusalém, não ia corrigir o seu povo. As abominações do templo, por isso que Deus corrigiu Israel. Israel estava profanando o templo, a casa de Deus. Eles estavam piores do que o povo pagãos. Porque é normal que não serve a Deus ter uma vida lá de qualquer jeito. Mas na casa de Deus, nós temos que respeitar a casa de Deus. E então o povo de Deus estava desrespeitando a casa de Deus. E engraçado é que eles estavam confiados que Deus não iria destruir o templo, não iria corrigi-los, mas Deus corrige o povo. E o templo, nós vimos nas algumas lições aqui, que ele foi destruído. Quando se vai a glória de Deus? Nessa lição nós vimos que a presença de Deus deixou o templo. Por quê? Porque estava feio, porque estava cheio de pecado, porque o povo estava vivendo pior do que as pessoas que não serviam a Deus, que não conheciam a Deus. Então Deus sai do templo. Por que Deus virou as costas para Jesus quando ele estava na cruz? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que estava Jesus naquela hora ali? Todo o pecado daquele povo nosso que a gente não estava lá e daqueles que ainda virão nascer, estava sobre Cristo. Então Jesus estava muito feio. E dizem que o pecado ele fede. Então Deus vira as costas para o seu filho. Por causa do meu pecado que estava sobre Jesus. Não é porque Deus abandonou Jesus ali, ó, se vire aí. Não, não foi, irmãos. É porque Deus é santo. E os olhos de Deus não conseguem olhar e conviver com o pecado.
aí ele vai e sai do templo. E nós temos que ter muito cuidado para não deixar o Espírito Santo sair do nosso coração. Porque eu e você somos templo de Deus hoje. E Deus também fala contra os falsos profetas. Que hoje também existe pessoas que usam a palavra para tirar as pessoas do caminho certo. Então, vamos ter cuidado com os falsos profetas. E Deus fala sobre a sua justiça. Irmão, Deus, Ele é justo. E Ele não vai mudar. Isso é a essência de Deus. Ele é justo. Então, Ele chama a atenção para o povo, porque o povo também estava vivendo uma vida de injustiça, né? Então, nós precisamos acordar para isso também. Precisamos viver debaixo da justiça de Deus. Ele vai punir o pecado. Ele vai punir o pecado. Lembra quando o pessoal estava carregando a arca da aliança? E que a arca vai cair, que o rapaz lá coloca a mão e morre? Se fosse eu, se fosse você, a gente ia fazer o quê? Não, vai matar o rapaz para quê? Ele salvou a arca. Mas qual era a ordem de Deus? Não pode tocar na arca de Deus. Não podia tocar. Homem não podia tocar. Tinha um ritual para carregar a arca. Isso é justiça, irmãos. Não é que Deus é ruim, não. É porque Ele é justo. É a essência dEle. E o rapaz morre. E não adianta a gente falar, Deus, por quê? Responsabilidade é individual. Sua responsabilidade de andar com Deus é sua, somente sua. É você que vai pagar pelos seus pecados. É você que vai ter a vida abundante se você buscar o Senhor. Eu falei que uma vez que eu e o Zé Alves não vamos levar os nossos filhos para o céu. Eles precisam decidir por Jesus. Você não leva seu filho para o céu. Eles precisam decidir por Jesus. Você, como pai, precisa ensinar. Mas é eles que vão decidir andar com Cristo ou não. É individual. Salvação é individual. A lição 8, nós vimos o bom pastor e os pastores infiéis. Existia naquele tempo pastores, líderes que estavam tirando o povo do caminho de Deus. Será se hoje existe pastores infiéis ao Senhor? Será se tem? Pensa aí. Gog e Magog, nós não chegamos a ver essa lição. Né? É a lição de número 9. Mas Deus mostra, e essa aqui é futura, tá, irmãos? Esse acontecimento aqui, essa Gog e Magog, é um acontecimento que vai acontecer lá, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, Ezequiel, ele trata de profecias que ainda não ocorreram com Israel e nem com a igreja. Isso significa que elas se cumprirão no futuro, pois a palavra de Deus não falha. Se Deus mostrou para Ezequiel, é porque vai acontecer. Se não aconteceu, mas ela vai se cumprir. E lá em Apocalipse, se você ler, você vai ver essa história desse Gog e Magog. Né? E a gente fala, quem vai ser? A Rússia, Estados Unidos? Né? De onde vai vir o anticristo? A restauração de Israel. Na lição 10, nós vimos que Deus, Ele restaura Israel. Físico. Porque nós aprendemos aqui que o espiritual ainda vai acontecer. Então, cumpriu uma palavra de Ezequiel, não cumpriu? Algumas cumpriram. Então, Jerusalém foi reconstruída. O templo foi reconstruído lá no tempo de Esdras, de Neemias, né? E hoje, né? Mas o Israel espiritual, a restauração dele ainda virá. A visão do templo e do milênio, nós também vimos aqui que Deus mostra como será esse templo, como será cada detalhe. Eu acho interessante, do capítulo 48 do 40 ao 48, Deus vai mostrando para Ezequiel como Ele quer esse templo.
e imerso no Espírito nos últimos dias, que foi domingo passado, né? Lembra do rio que corria e que trazia vida? Esse é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo traz vida para você. Se você ainda não tem, busca. Não, irmão, você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Amém? Tem, amém, o Espírito Santo aí? Amém, glória a Deus. Né? Aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo. Aí você vai buscar para você desenvolver a sua habilidade. Está cheio do Espírito. Né? Ele está aí. Ele foi deixado para que você pudesse ser cheio dele. E é ele que habita em nós. Então agora vamos para a nossa última lição, que é a de número 13, e que tem um título: O Senhor está ali. E a nossa introdução diz assim: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé, ou de Deus, e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos ou sem as mensagens de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Quem já ouviu ou já leu sobre o milênio? O que é milênio? 1000 anos? É isso mesmo, é 1000 anos. Correto? Milênio, 1000 anos. E a nossa revista, a gente usa a revista da Assembleia de Deus. E foi falado aqui no domingo. E a gente sabe, se você não sabe ou não lembra, vamos lembrar agora, que tem algumas linhas que defendem o milênio. Algumas linhas acham que o milênio é simbólico, tá? É um período de tempo que vai acontecer alguma coisa. Outros defendem a ideia de que o milênio é literal. Vai haver 1000 anos no reinado de Cristo. São linhas, são curiosidades que o nosso tempo não deixa a gente esclarecer. Mas nós temos professores aqui. Depois, se você quiser, dá uma olhada lá em Ezequiel, dá uma olhada lá em Apocalipse e venha tirar a sua dúvida. Quando eu aceitei Jesus, que não tem muito tempo assim, tem muito tempo, irmãos. Na minha época, a gente falava muito, ouvia, né, porque eu era nova convertida, ouvia muito sobre o fim do tempo. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então, os pastores pregavam sobre a volta de Jesus. A escola dominical falava sobre a volta de Jesus. E Jesus não voltou ainda, mas ele vai voltar. Né? Ele vai voltar. E ele vai levar um povo. E eu quero estar... vou falar melhor. Eu já estou. Né? Eu estou no meio desse povo. Eu sou uma que vou. Tá? Eu vou. Então, irmãos, Jesus vai voltar. Paulo já falava sobre, não é? Aí, acho que, se eu não me engano, tem lá no Novo Testamento, o pessoal fala assim, mas cadê esse Deus, né? Fala tanto que vai voltar e não voltou. Imagina, né, Paulo? Então, imagina nós. Deus, ele faz as coisas com perfeição. Então, no tempo dele, ele vai voltar para levar a sua igreja. Talvez ele está nos dando tempo para voltar, como ele dava tempo para o povo de Israel. O povo de Israel vivia 70 anos, vivia não sei quantos anos em cativeiro. O povo de coração duro, né, e cabeça dura, né, irmãos? Porque, pelo amor de Deus, 70 anos para você acordar, eu acho muito tempo, não é? Mas eles acordavam, eles demoravam, mas acordavam.
Então, sobre a cidade. Que cidade é essa? A revista traz, que nós vamos estar falando sobre o milênio, a cidade do milênio. Como a gente está estudando uma revista que tem essa linha, então nós vamos falar sobre essa linha, tá? Se você crê ou não crê, aí é você e Deus, é você. Porque eu penso assim, se houver 1000 anos para Deus tratar, reinar e cuidar do que precisa ser cuidado, eu creio nisso. Se for literal, se for simbólico, eu também creio. De qualquer jeito vai acontecer. Amém? Então, se você tem uma dificuldade de crer nisso, depois você senta, procura estudar, e a gente, porque são linhas, irmãos. Ninguém vai andar juntos. Ninguém vai andar. Nós estamos com 29 anos de casados, né, Zélvis? A gente não anda 100% no mesmo caminho, não é? Não é verdade? Então, a mesma coisa com a palavra de Deus. São pessoas que estudam, são pessoas que leem um versículo, entendem e desenvolvem uma tese, tá? Mas isso não vem, isso não vai deixar você ir para o inferno e nem vai te levar para o céu se você crê se é simbólico ou não. Tá tranquilo? Amém. Eu espero que ninguém levante e vá embora. Amém? A Jerusalém do milênio haverá um templo. Então, Deus mostra para Ezequiel essa cidade. Se você lê depois, lá do capítulo 40 ao 48, porque quando chega no 48, ele está falando de portas, né? Ele vai falar de como serão as portas, o que terá nas portas. Então, ele vem falando como será essa cidade. E essa cidade, lá em Ezequiel 48, verso 8, diz assim: o Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Então, no período de 1000 anos, tá, que é o milênio, Jesus vai vir e vai reinar. Lá em Isaías, do nosso texto áureo, ele está falando sobre isso. Durante esses 1000 anos, os animais, o leão, ele vai conviver com o cordeirinho. Tá? Eles vão estar ali junto. Lá em Isaías diz que a criança, tem uma bebezinha ali, ela estará conduzindo esses animais. Por quê? Porque grande paz. Não vai haver guerra durante 1000 anos. Tá? E virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, que nos ensinará os seus caminhos e andaremos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E o texto também de Isaías diz que a glória, que a presença de Deus encherá o conhecimento de Deus. Eu não vou precisar vir para a escola dominical para aprender de Deus, porque vai estar lá, irmãos. Todo mundo vai ter acesso, vai ter a capacidade de conhecer este Deus. Amém? Então, porque o conhecimento de Deus encherá a terra. A lei que se refere nesse texto aqui de Isaías 2, versículo 3, não é a lei de Moisés. Não é a lei do Velho Testamento, não, tá? É a instrução do rei que está no trono de Davi. Por que a gente fala de Jesus, filho de Davi? Porque quando Deus chama Abraão, tem uma promessa. E quando Davi é escolhido, Deus promete para ele que o reino dele será eterno. E Jesus é o que de Davi? É descendente. Não é? Jesus é descendente. Então, o reino de Davi será eterno, porque Jesus, ele é eterno. E neste 1000 anos aqui, Jesus vai estar reinando, vai estar instruindo o povo. O maior que Salomão regerá o mundo pela sabedoria, a graça e o amor.
Só Jesus que é maior do que Salomão na sabedoria. A cidade do milênio será física, terrena. Será uma cidade planejada. A Nova Jerusalém. Né? Olha aqui o que a revista diz aqui, ó. Milênio da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Que há uma distinção. Não é a mesma. A Jerusalém do milênio não é a mesma Jerusalém ou a Nova Jerusalém que João vê lá em Apocalipse, tá? São cidades diferentes. A Nova Jerusalém, ela vem do céu. Jerusalém do milênio será construída. E a Nova Jerusalém, João diz assim, ó, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, a Nova Jerusalém, ela vai descer. E a Jerusalém do milênio, ela vai ser construída. Ela vai ter templo, tá? Por quê? Porque Jesus vai estar reinando, sentado no templo. A Nova Jerusalém não vai ter templo, vai ser todo mundo ali junto com Deus. Uma comunhão total. Amém? E a Nova Jerusalém, ela é o quê? Ela é santa. Em Apocalipse 21:10 diz que ela é santa. 21:2 diz que ela não tem templo. E 21:22 diz que ela é poderosa. É uma cidade, irmãos, que não... Quando João descreve essa cidade, ele fala de pedras preciosas. É para a gente ter uma ideia. Como será maravilhosa essa cidade, a cidade de João, onde você vai morar, tá? E na Nova Jerusalém eu também vou estar lá, eu vou estar reinando com Cristo. No Antigo Testamento, o templo era considerado o local de habitação de Deus. Lembra lá de Moisés? Deus manda fazer lá o tabernáculo e que ele estaria habitando ali. Depois da ressurreição de Jesus, o povo de Deus, você, eu, assumimos essa função. Eu sou o templo de Deus. Velho Testamento tinha um tabernáculo. Depois teve lá o templo lá que Salomão construiu, tinha o lugar santo e o santo dos santos, onde Deus estava habitando. Hoje, Ele habita em mim. Ele está em mim. Eu sou a casa, eu sou o templo de Deus. Na era vindoura, tá? Que é lá de João, não será necessário haver templo, pois Deus viverá no meio do seu povo em comunhão pessoal com Ele. Tete a tete com Deus. Amém? Outra diferença dessas cidades é que as dimensões das cidades são bem diferentes. A do milênio é muito pequena, comparada com a Nova Jerusalém. Essa cidade Nova Jerusalém ela será enorme, grande. Tem gente ali apontando para mim aqui. Então, será terrestre e a outra será celestial. E essas são as saídas da cidade. Tem esse nome aí hebraico, que eu não vou nem me arriscar a falar. Dá para todo mundo ver, não dá? Dá. Então, está se referindo a limites, tá? Olha a preocupação de Deus. Ele mostra para Ezequiel como será, então, essa cidade. E no verso 30, ele fala sobre os limites, as saídas, quer dizer, limite da cidade. Tá? Refere-se a muros, aos limites onde termina cada divisória. O tabernáculo no deserto tinha uma ordem fixa para a disposição das tribos ao redor dele. 3 portas de cada lado, uma para cada tribo. Quando Deus fala para Moisés, e dá para Moisés construir o tabernáculo ficava no meio e o povo ficava ao redor. Tá? Eles ficavam ao redor. E essa cidade do milênio é da mesma forma. A Deus, Ele divide o povo e o templo está no meio. O que isso significa para nós hoje?
que Deus, se Ele não é, Ele quer ser o centro da sua vida, da minha vida. Tá? Então, Deus, Ele quer ser o centro. Então, Ele estava lá na arca, no centro, no templo, no centro, e no meu coração, no centro. Ele tem que ser o centro do nosso coração. O formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha como é que é a Jerusalém mesmo. Ela não é quadrada, dá para ver? Né? Ela é meio comprida. Só que a Nova Jerusalém, Deus fala as medidas e ela tinha que ser quadrada. É um tipo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém de João também as medidas e torna uma cidade quadrada. Tá? Ela reflete uma cidade sem igual, que o mundo jamais viu, nem conheceu. Será uma cidade livre de crime, de pobreza, né, por 1000 anos, irmãos. A Bíblia diz que Satanás será preso. Então, quando ele é preso, não tem ódio, não tem raiva, não tem ciúmes, não tem morte, não tem nada de ruim. Imagina você viver esse período sem estresse, sem dor, sem choro, sem luto. É bênção. Então, essa será a cidade que eu e você vamos estar lá. Ao apóstolo João também foi revelada uma cidade nesse formato, quadrada. Lá em Apocalipse 21, 16 também fala sobre isso. Tá? Então, tem algumas semelhanças da cidade do milênio com a cidade da Nova Jerusalém. Né? Tem algumas semelhanças. Elas serão quadradas, só que a Nova Jerusalém será maior. Tá? E Deus também vai descrevendo sobre como serão as portas, 12 portas, lá do verso 31 ao 37. Essas portas, tem em Bíblia, tem alguma versão que fala portões, tá? São os portões. Nos muros da Jerusalém antiga, foram instalados 12 portões. Cada uma delas conhecida pelo nome e pela sua função na cidade. Quem já leu na Bíblia, fala assim, portão dos cavalos, portão das ovelhas, portão do lixo, do monturo, né? É porque na Bíblia, os nomes tinham um significado. Jacó tinha um significado. Deus troca o nome de Jacó para Israel, que é outro significado. Então, quando fala sobre as portas, porta do monturo, é porque dava onde o pessoal jogava o lixo. Porta do cavalo, é onde os cavalos entravam e saíam, tá? Elas significam segurança, proteção e defesa. Quem tem em casa aqui que está sem porta? Toda nossa casa tem porta, não tem? E a gente ainda vai lá e tranca ainda, não é? Por quê? É segurança. Então, naquela época não era diferente, tá? Por isso que Deus fala da segurança. Só que nessa Jerusalém, nessas duas cidades, não vamos precisar dessas portas literais. Por quê? Porque Deus é a nossa segurança. Porque Jesus vai estar lá conosco. Então, nós não vamos precisar disso. Mas por que então Deus mostra? É porque para você entender. Era para Ezequiel entender. Era para o povo entender. Quando Jesus fala das parábolas, é um ensinamento prático para você entender. Se ele falasse de outra maneira, aí que o povo não ia entender mesmo. Né? Então, por isso Deus fala, e Deus fala claro, para você entender, para que eu possa entender. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. A cidade do milênio vai ter 12 portas, e cada porta com o nome dos filhos de Jacó, que são os filhos escolhidos. Na Nova Jerusalém, além dos nomes dos filhos de Jacó, vai ter o nome dos 12 apóstolos, que são fundamentos da palavra de Deus, do Evangelho. Tá? Os 12 apóstolos. Eu fiquei tentando lá lembrar quem são eles.
Aí, quem lembra aí? Hã? Então, irmãos, a Nova Jerusalém e a Jerusalém do milênio são umas cidades diferentes, iguais, no mesmo tempo. E Deus vai mostrando isso para Ezequiel. Porque Ezequiel, ele foi um profeta que trouxe palavras duras para o povo. Então, no final, Deus fala para Ezequiel, vamos mostrar, porque eu vou restaurar esse povo. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Eu vou reconstruir Jerusalém. Então, a preocupação de Deus. Não se pode admitir que o profeta se inspirou no templo pagão. Porque houve umas coisas, achando que... Porque o templo... Tem um texto que fala do templo lá do Deus da Babilônia, que ele é quadrado também. Gente, mas por que Ezequiel, um homem de Deus, um profeta de Deus, ia se basear num templo pagão? Então, a origem das palavras de Ezequiel veio de Deus. Ezequiel 1:3 diz, a palavra veio expressamente a Ezequiel. Lá no capítulo 3 diz, então o Espírito me levantou e me levou. No 8 fala assim, no 6º ano, no 6º mês, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, me pegou pelos cachos, eu achei interessante, os cachos dos meus cabelos, me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Precisava um homem deste olhar para o templo de um Deus pagão e fazer cópia? Não, irmãos, é de Deus, foi de Deus. As profecias eram vindas do alto, vindas de Deus, para tratar aquele povo. Ela era a figura da Nova Jerusalém. Então, Deus, Ele trata. Ele me levou no Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Aqui é João falando. Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Então, o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Deus é que revelou essa cidade. Aí a gente fica perguntando, mas para quê e por quê? Aí eu vou mandar vocês ler, irmãos, Deuteronômio 29 e 29, tá? Depois vocês leem. Porque tem coisa que você não vai entender aqui e agora. É Deus, é segredo, é coisas de Deus, é intimidade de Deus, que Ele vai revelar se Ele quiser revelar. Se Ele quiser te mostrar. Depois você lê lá, Deuteronômio 29 e 29. Não tem por que Ezequiel ter se inspirado na cidade de Babilônia. Eu não creio nisso. Que um homem de Deus, chamado por Deus, ia receber inspiração que não fosse de Deus. Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Hebreus 11, 10. Sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Este texto nos mostra a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Misericórdia. Deus, ele chamou, eu tenho 10 minutos que me passaram muito tarde. Deus chamou Abraão e faz uma promessa para Abraão. De ti farei uma grande nação. Deus confirma essa promessa a Isaque. E depois já Jacó. Né? Deus faz essas promessas. Que seria uma grande nação. Como o pó da terra. Então, eu creio que todo mundo aqui já ouviu quando fala assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Né? E depois... passaram a dizer o Deus de Israel. Por quê? Jacó, de Abraão, Deus escolheu Isaque.
De Isaac, Deus escolheu Jacó. E de Jacó, Deus escolheu os 12. Vamos dizer aí? Deus escolheu os 12. Vendo? Deus escolheu os 12 filhos de Jacó. Então, quando você lê a Bíblia, fala assim, Deus de Israel, Deus escolheu esse povo, esses homens. Aí a revista vai trazendo os critérios da ordem. Eu tinha até aqui, né? Dá para ver aí? Lia teve Rubi, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Zilpa teve Gad e Azer. Jacó com Raquel teve José e Benjamim. E com Bila, que era a concubina, teve Efraim e Manassés. E Dan e Naftali. Eu prefiro Naftali. E Naftali. Aí tem um riscado ali, irmãos. É porque quando Jacó chegou lá em Israel, no Egito, Jacó pegou os 2 filhos dele e abençoou como filho dele. Então, quando a gente vê a divisão lá, a gente vai ver Efraim e Manassés. Mas isso também não vai acrescentar na nossa. Então, tem algumas conversinhas das divisões. Se você olhar bem, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que os filhos de Raquel, mesmo sendo da concubina dela, vai estar mais próximo do templo. Tá? Vai estar mais próximo do templo. Depois a gente pergunta para Deus por que ele fez isso. Tá? Mas vai estar mais próximo. Então, eu acho que não tem... porque tem algumas traduções que colocam 2 filhos de Lia perto, mas isso também não vai acrescentar e nem, né, fazer diferença. Então, sobre a abordagem, tá? Não foi aleatório. Deus tem um propósito. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Tá? Então, se Deus escolheu lá 2 filhos de Lia e colocou perto, Deus tem algo para fazer ali, Deus tem um mistério dele, que depois a gente vai descobrir mais no futuro. Então, o propósito dos nomes. Então, os propósitos dos nomes era para quê? Para memória. Lembra quando eles atravessaram Jordão? E Deus fala assim, coloca 12 pedras. E quando os seus filhos verem, perguntarem, vocês contam. É memória, irmãos. Pai, por que essas 12 pedras aqui no rio? Aí ele vai contar a história. Porque Deus, entendeu? É a mesma coisa. Então, é para memória. É para não ser esquecido. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. Então, é memória. E Deus, ele não esquece da sua promessa. Tá? Lá em Êxodo diz assim, Êxodo 28, porás 2 pedras nas ombreiras de memória aos filhos de Israel. Lembra do sacerdote que eles tinham, deixa eu ver se eu pus aqui. Então, tem esse quadrado aqui, que eu pensei que era o éfode, mas não é. O éfode é o vestido aqui. Então, tem 12 pedras que representam os 12 filhos de Jacó. O nome das 12 portas da Jerusalém milenar, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Deus não esquece a sua promessa. O nome das 12 portas da Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Deus te prometeu algo? Vai acontecer. O Senhor está ali. Quem já leu a história de Jerusalém, sabe que Jerusalém foi uma cidade onde o povo pecou muito. Era uma cidade amada por Deus, escolhida por Deus, porque Deus escolheu Jerusalém para habitar. Né? Deus escolheu Jerusalém para habitar. Só que o povo poluiu a cidade. Então, capítulo 48 de Ezequiel termina com esse versículo. O Senhor está ali. É o novo nome da cidade de Jerusalém, pois dá purificação e restauração espiritual.
né? Depois quando Deus purificar, restaurar Jerusalém, ela vai estar, esse nome, o Senhor está ali. Jeremias 5:1 diz assim: moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com os seus olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Lembra de Nínive, irmãos? Sabe o que eu gosto da Bíblia? É que a gente lê um e lembra do outro, né? Deus tinha uma palavra para destruir Nínive. O que o povo fez? Se arrependeu. Até os animais jejuaram. E Deus perdoou. Deus não destruiu. Mas olha esse versículo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. A história mostra que ele não achou. A não ser os profetas. E alguns que estavam, talvez, lá junto com Ezequiel, exilados. Talvez Deus permite a destruição de Jerusalém. É triste, não é? Imagina uma palavra dessa, Deus falar. Olha lá na Igreja Batista, Santa Luzia, vê se acha alguém que anda direito, que é fiel. Misericórdia. Que dura essa acusação. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos. O nome da cidade. Jerusalém, ela teve vários nomes. Se você ler lá, você vê nos Salmos, ela foi chamada de Salém, de Jebus, cidade de Davi, Sião e Ariel. Essa é nova para mim, Ariel. Jerusalém, que significa cidade da paz. E lá em Apocalipse, ela vai ser chamada Arraial dos Santos, ou a cidade amada. Tá? No milênio, Jerusalém terá o nome trocado para o Senhor está ali. Depois do milênio, ela será chamada Nova Jerusalém, transformada. Irmãos, durante 1000 anos, Jerusalém será conhecida como o Senhor está ali. Para quê? Para tirar da memória a cidade pecaminosa, a cidade cheia de pecado, que se tornou Jerusalém. Não é possível que durante 1000 anos, essa fama de Jerusalém não será apagada. Tá? Então, 1000 anos. E além de ter uns tratamentos com o povo judeu, né? Durante esse período aí de 1000 anos. Vamos correr. O nome divino. O nome divino está associado ao caráter de Deus, como aquele que mantém suas promessas, suas ações mantenedoras, da aliança e das suas leis baseadas na sua essência, e que Ele é. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Então, é o nome. Lembra lá, quando ele se apresenta a Moisés? Eu sou, né? Então, ele vai se apresentar como o nome. E a gente vê lá na Bíblia, quando ele se apresentou a Abraão, né, quando Abraão vai entregar lá seu filho em sacrifício, né, o Deus que provê, Jeová Jiré. Então, são nomes de Deus, mas são nomes que significam o que Ele está fazendo. Tá? Deus Shalom. Então, são vários nomes que Deus se apresenta. A Bíblia, né, traz aqui Yahvé Shammah. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Velho Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza. Foi o que nós falamos, né?
Javé Jirê, que significa o Senhor proverá. Quando lá no Egito, ele se apareceu como Yahvé Rafá, o Deus que sara. E aqui na Nova Jerusalém, na Jerusalém do milênio, perdão, ele vai se apresentar como o Senhor está ali. É o nome dado também à nova cidade do milênio. E este nome reflete a presença pessoal. Irmãos, é pessoal. Eu imagino que nós vamos ver Jesus. Vamos sentar com Jesus, vamos conversar com Jesus nesse período de 1000 anos e depois eternamente, lógico, né? Então a gente vai ter, esse nome significa presença pessoal de Jesus. Como a Patrícia está perto aí da pastora Alba, tocando, nós vamos poder fazer isso na cidade, quando Jesus voltar. Nós vamos estar ali, junto com Ele. Aí você pode tirar suas dúvidas, né, toda. Então, esse nome reflete a presença pessoal de Deus na minha vida e na sua vida. O Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Conclusão. Consegui, né? A história do Êxodo se encerra com a promessa da presença real de Deus ao lado dos seus fiéis. Êxodo 40, 38. O Evangelho encerra-se com a vocação missionária acompanhada pela promessa da presença real de Jesus. Mateus 28. A visão da história da igreja e do mundo até a consumação final encerra-se com a promessa da segunda vinda de Cristo. Amém? Quem está preparado aí? Amém. Está fraquinho, irmãos. A promessa de Ezequiel, cheia de preceitos e promessas, contendo... A promessa não, gente, a profecia de Ezequiel, cheia de preceitos e promessas, contendo a chave da história dos impérios da época e apontando na direção da santidade total do povo de Deus, apresenta com suma total as suas visões, a promessa da comunhão dos crentes com Deus. Então, é essa promessa que eu e você temos, que Jesus vai buscar a sua igreja e que eu e você estejamos preparados, prontos. Nesse dia eu não vou poder dizer assim, peraí, eu tenho que olhar ali a panela. Não, nós temos que estar pronto, irmãos. Não, a gente vai fazer igual as 5 virgens, né? Abre a porta, já está trancada. A porta da arca de Noé, quem fechou foi Deus. Não tinha como Noé colocar ninguém mais na arca. E quando Jesus voltar, vai ser do mesmo jeito. Estejam prontos, porque você não vai mais bater. A porta vai fechar e ninguém vai abrir. Amém? Vamos nos colocar de pés, por favor? Que Deus possa... Aquilo que faltou, o Espírito Santo vai completar. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Dá uma esticada aí, irmãos. Ai, isso é muito bom, sabia? Isso, dá uma esticada aí. Os ossos estrala tudo, né? Pai Santo, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta manhã. Te agradeço, ó Pai, por cada irmão que aqui esteve. Que o Senhor continue, Deus, trazendo, ó Pai, entendimento, compreensão da Tua palavra, ó Pai. Nós somos falhos, somos, Senhor, meu Deus, muitas vezes limitados, ó Pai. Mas o Senhor é Deus, o Senhor compreende, o Senhor entende. E que o Espírito Santo possa, Senhor, meu Deus, completar, Senhor, o que faltou nessa manhã. Que o Espírito Santo possa falar, possa trazer entendimento a cada irmão, a cada vida nessa manhã, Deus. Pai, que nós, como igreja, possamos estar preparados para o grande dia do Senhor.
Que eu esteja preparado, Deus, que a minha casa esteja preparada, Deus, que os meus irmãos estejam preparados, em nome de Jesus.